Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Oremos. Senhor e eterno Deus, Pai de poder e Pai de glória, Senhor, nos encontramos na Tua presença, Pai querido, Senhor eterno, porque Tu és Deus de poder e Deus de glória, Pai. Que Tu possas receber a nossa adoração, nosso louvor, Pai querido, Senhor. Pai, visita cada um que entrou por essas portas nesta noite, Senhor eterno, Pai. Repreende também, Senhor eterno, toda força oculta, Pai querido, Senhor, que tenta contra as nossas vidas, Pai, toda potestade maligna. Pai de poder e Pai de glória, Senhor eterno, que nós possamos nesta noite nos renovar através da Tua palavra, meu Pai. Senhor, visita cada um irmão, meu Pai querido, Senhor eterno, Pai. Senhor, eu sei que Tu tens zelado pela vida da Tua igreja. Então, Senhor eterno, como igreja, nós estamos aqui no templo hoje à noite, Pai, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome. Nos ajuda nesta noite, Pai querido Senhor. Nós abrimos esse culto, Pai querido Senhor, em Teu nome, Jesus. Pai, sede conosco, sede com a Tua igreja, Pai, e que Teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar, né, irmãos? Amém? A irmã Kátia, com a oportunidade, Kátia, de cantar no louvor, amém? Glórias ao Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aninha, depois pode cantar, não, Aninha? Um louvor? Amém? Kátia e depois a Aninha, amém? Glórias ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus nessa noite com o hino de número 394 da nossa harpa cristã. Glórias ao Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com doce amor trabalhando.
agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Teu Espírito vem derrama. Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou pegar aqui. O microfone é. Aleluia. Glória a Deus. R$290. Ó Senhor, nós te esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito seus corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder. Do teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito pra si, meu Redentor. Dou-te graça, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste teu coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
nos colocar em pé, irmãos, lendo uma palavra inicial nessa noite. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Que se encontra em Atos 3, irmãos. Atos de número 3. Nós vamos ler do 1º até o 9, amém? Atos de número 3, do 1º ao 9. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo a oração da hora nona. Os irmãos? E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo aos seus pés, os tornozelos se firmaram. Todos, o 9. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Amém, irmãos? Que nesta noite nós possamos crer que o Senhor, Ele pode curar. Amém? Quem necessita de oração nesta noite? Eu e minha casa, nós necessitamos. Amém? Tem algum, assim, pedido especial? O irmão? Amém. A Rosângela, né? Que passou por uma cirurgia. Amém. Pode falar, irmã Sandra. Antônio? Amém. Irmã? Pastor Andréia? Quem mais? Amém? Vamos orar? Senhor e eterno Deus, Pai de poder e Pai de glória, Senhor eterno, entramos na Tua presença, Pai querido, Senhor eterno, em oração por esses pedidos que foram lançados esta noite. Pai querido, Senhor eterno, visita a irmã Rosângela, Pai, que passou por uma cirurgia nesta noite. Pai querido, Senhor eterno, alcança ela ali, meu Pai eterno, Senhor. Visita o Antônio, Pai querido, meu Pai eterno, Senhor, alcança ele. Pai, faz milagre, Papai querido, Senhor eterno, porque nós cremos nos Teus milagres. Faz, Papai querido, Senhor eterno, Pai, visita o Teu povo de maneira especial. Visita, Senhor eterno, a missionária Andréia, meu Deus querido, Senhor. O nosso pastor Marcos, Pai, vai de encontro, Senhor eterno, com os Teus filhos. Pai, cura Andréia, meu Senhor. Pai, visita toda a Tua igreja que hoje está aqui, Senhor eterno, Te adorando. Pai de poder e Pai de glória, vai de encontro com o pastor Marcos, pastor Silas, sua família. O pastor Alcides, meu Pai querido, Senhor. O corpo de obreiro desta casa, Pai querido, Senhor, visita cada um nessa noite. Pai querido, Senhor eterno, porque Tu és Deus de poder, é Deus de glória, Senhor, e nós cremos, meu Pai, na Tua infinita misericórdia. Pai, Tu tens o poder de curar, Papai querido, Senhor eterno, como aquele coxo ali, Senhor, na Porta Formosa foi curado. Tu tens o poder, Senhor eterno, de curar, Papai querido, Senhor, aquele que porventura nesta noite entrou enfermo aqui. Nós cremos, Papai querido, Senhor eterno, nós cremos no Teu poder, na Tua glória, Senhor, na Tua presença, porque a Tua palavra vai nos dizer que nós somos o templo do Teu Espírito. Então, Pai querido, Senhor eterno, nós estamos abertos, nossos corações estão abertos a Ti, meu Senhor, que Tu possas a curar, fazer maravilhas, meu Deus, e que Teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Gostaria que a Cláudia louvasse, cantasse mais um louvor.
E com esse louvor nós vamos tirar os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor, amém? Glórias ao Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E logo após nós ouviremos a palavra do Senhor, que vai ser ministrada pelo presbítero Flávio, amém? Glórias ao Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o hino de número 26 da nossa harpa. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor, aleluia, Jesus. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas delírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de Beulah, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja.
Som. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, estamos felizes nesta noite, por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem dado, de poder estar na sua casa, aprendendo mais sobre a sua palavra, amém? Meus irmãos, eu passo aqui para lembrar os irmãos, convidar, convocar os irmãos para o próximo domingo, às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical. Nossa escola bíblica tem sido uma bênção. Nós temos aprendido assuntos muito relevantes para a nossa vida cristã, tá? E domingo que vem não será diferente. Nós estaremos abordando o tema aqui na classe dos adultos, o perigo da crise emocional no exercício do poder. Então, o perigo da crise emocional no exercício do poder. Os irmãos sabem algum líder bíblico que teve alguma crise emocional no exercício do poder? Nós vamos discutir isso no próximo domingo, juntamente com os irmãos, amém? Então, é um assunto muito importante, muito relevante, e eu convido toda a igreja para estar aqui conosco, amém? Meus irmãos, Jesus, amém, meus irmãos? Amém. Agora sim, eu até desanimei agora, amém? Estejam aqui, eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para a sua vida espiritual, amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos? Nosso irmão Flávio vai trazer o ensinamento da palavra de Deus para nós nesta noite, amém? Pode pegar o microfone aí, irmão Flávio, fique à vontade, nós vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Glória a Jesus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos? É com muita alegria, mais uma vez, né? Estamos aqui na casa do Senhor e hoje com uma responsabilidade enorme. Ontem, quando o pastor Silas mandou a mensagem para mim, eu confesso aos irmãos que as pernas tremeu, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Hoje em dia, né? Sempre foi, mas hoje a gente tem visto tanta coisa por aí, né? Tantos ensinos heréticos, coisas erradas, mas a responsabilidade nos chama. E é com muita alegria que eu estou aqui nesta noite para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Quero que os irmãos abram as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 3 e o versículo 2. Depois nós vamos ler também o 4, versículo 17, e depois um versículo em Atos, para fundamentar este ensino que o Espírito Santo colocou no meu coração para hoje. Mateus 3, versículo 2 diz assim: E dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Aqui foi quando João Batista começou o seu ministério. A primeira mensagem de João Batista foi esta. No capítulo 4, a primeira mensagem de Jesus Cristo, quando ele começou o seu ministério, após ser batizado e ter sido levado para o deserto, e quando ele voltou, ele começou a pregar. E a primeira mensagem de Jesus foi a seguinte, versículo 17 do capítulo 4. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Agora nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2.
e o versículo de número 38, na primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, após a ressurreição de Cristo, onde eles ficaram orando por 40 dias, onde Jesus ficou na terra por 40 dias, e depois Jesus pediu para eles ficassem orando até que eles fossem revestidos do poder. E depois de 10 dias de oração, no dia de Pentecostes, eles foram agraciados pelo poder do Espírito Santo. E logo após a descida do Espírito Santo, Pedro começou a pregar. Olha a primeira mensagem, como começou a mensagem de Pedro. Disse ele, no versículo 38, disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, irmãos? Podeis assentar? Eu, nesta noite, irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra diferente, mas eu fui levado pelo Espírito Santo a pregar algo que já não é muito mais comum pregar hoje em dia, porque não é uma palavra atrativa, não é uma palavra que as pessoas gostam de ouvir. Porque quando se prega sobre arrependimento, né, hoje em dia eles falam que você não pode confrontar as pessoas, você não pode mexer no estilo de vida da pessoa. Hoje, num mundo relativista que nós vivemos, cada um vive a sua verdade. Já não existe mais uma verdade absoluta, mas nós sabemos que existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que determina a maneira que eu devo viver. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vemos, irmãos, nesses 3 textos, João Batista, que foi o primeiro a pregar, né, sobre o reino de Deus. Depois Jesus, ele pregou, a primeira mensagem de Jesus, Jesus pregou: arrependei-vos que vos é chegado o reino de Deus. E depois da mensagem do apóstolo Pedro, a mensagem apostólica, a primeira mensagem de Pedro foi sobre o arrependimento para a vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Jesus, ele quando disse que a porta é estreita, e o caminho apertado, quando ele fala que a porta é estreita, irmãos, aqui está falando de uma vida de arrependimento. Que para nós entrarmos no reino de Deus, Jesus, ele veio anunciar o reino, o seu reino, o reino de Deus aqui na terra. E a porta para entrar neste reino, ela é apertada. E quando ele disse que é apertada, porque tem que passar pelo processo do arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Para falar de arrependimento, irmãos, nós precisamos também falar do pecado. O que é o pecado? Louvado seja Deus. Pecado, no original grego, quer dizer hamartia. E quer dizer errar o alvo. Todas as vezes, o pecado ele quer dizer hamartia, quer dizer errar o alvo. Que alvo é esse? O alvo que é Jesus, que é o certo, que é aquilo que Deus determina para nós. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Nós saímos da rota, nós saímos do caminho proposto por Jesus. Que Jesus, ele tem um caminho proposto para nós. É como se fosse uma rota, um caminho que você vai para um lugar. Que nem quando você vai para uma cidade, você tem uma rota tracejada, você já tem um destino programado. Se você erra o caminho, você desvia. E o nosso caminho, irmãos, é para o céu. Nosso caminho é o céu, aleluia. Tem um caminho determinado, um caminho proclamado, aleluia, que é o céu, aleluia. E quando nós pecamos, nós saímos do caminho, nós erramos o alvo, nós saímos da rota, louvado seja Deus. E também, para falar, né, desse assunto, pecado e arrependimento. Arrependimento também no grego quer dizer metanoia, que quer dizer mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Paulo ele diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Então, aleluia, o arrependimento, irmãos, ele nos leva à mudança de mente, à mudança de pensamento, de conduta, daquilo que eu penso, porque o pecado, irmãos, ele simplesmente não acontece no ato. O pecado, primeiro, ele acontece aqui, ó, na nossa mente. Porque o diabo, irmãos, ele é astuto. O diabo, ele nunca vai te obrigar. Aqui está o pecado, irmão. O diabo, ele nunca vai te obrigar a pegar aquilo ali. Primeiro, ele vai trabalhar na sua mente, ele vai trabalhar no seu consciente. Aleluia, que aquilo lá é bom. Que nem ele fez com Eva. Quando Eva estava ali na beira daquela árvore que Deus determinou para que não comessem do fruto, Eva estava ali admirando, e Satanás, ele chegou ali com um discursinho, com um papinho, né? E ele acabou falando, olha, pode comer que não vai acontecer nada, não vai morrer não. Então, o diabo primeiro, ele trabalha na nossa mente, no nosso consciente, que o pecado não é tão ruim, que o pecado não é tão desastroso, para que a pessoa venha a concretizar. Então, louvado seja Deus. E todos nós, irmãos, todos nós, o arrependimento é só para quem está lá no mundo? Arrependimento é só para quem está lá no mundo, irmão Isaías? É só para quem não é crente? Só o que não é crente precisa de arrependimento? Não. Segundo os psicólogos, irmãos, nós temos mais de 10.000 pensamentos por dia. Nós sabemos que nós podemos pecar por várias formas, várias maneiras, por atitudes, por palavras, por ações, por omissão, por comissão, e principalmente por pensamentos, que nós temos mais de 10.000 pensamentos por dia. Agora eu vou fazer uma pergunta, fique com você a resposta. Será que todos estes pensamentos são coisa boa? Será que tudo é bom? Só Deus sabe o fórum íntimo de cada um. Então, todas as vezes, irmãos, nós temos que ter a consciência que quando nós pecamos, nós estamos saindo do foco, nós estamos saindo da rota daquilo que Deus determinou para a nossa vida. E o pecado, irmãos, ele acontece uma coisa muito grave. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. O pecado nos afasta. Por quê? Porque Deus, ele é santo. Ele é santo. E hoje nós vivemos num mundo, irmãos, que parece que o pecado, ele já não é tão mais destrutivo como lá no passado. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, ele não mudou o jeito de tratar o pecado. Ele não mudou o jeito de tratar o pecado, irmãos. Nós é que muitas das vezes queremos dar o jeitinho brasileiro, de fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Mas nós temos que ter consciência, irmãos, que o pecado, ele faz com que nós percamos a comunhão com Deus. O que está lá, está escrito em Isaías 59? 59, 1 e 2. Eu gosto muito de trabalhar com a Bíblia, irmãos. Eu, quando vim para essa igreja, pastor Silas, eu vejo o pastor Marcos, o irmão pastor, o Eliel, os obreiros, irmão, quando, manda a gente abrir Bíblia, olha, isso para mim foi maravilhoso, porque tem lugar por aí, irmãos, que não se abre mais Bíblia. E é bom a gente saber, folhear a Bíblia, saber em que livro está, onde está escrito, isso é maravilhoso. 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Olha só o que está escrito lá. Certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Olha o 2 só. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então nós temos que ter a consciência do pecado, irmãos. Nós temos que ter a consciência que nós somos falhos, que nós podemos falhar a qualquer momento da nossa vida. Eu não estou aqui, irmãos, para caçar pecado de ninguém, não. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, mas quem convence é o Espírito Santo, que trabalha na nossa vida, que trabalha no nosso ser. Porque é o Espírito Santo que nos convence, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos errantes. Para que, através da exposição da palavra de Deus, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra, e o Espírito Santo, ele age no nosso coração, ele age na nossa mente, para que a gente possa viver uma vida de comunhão plena com Deus. Deus não está à procura de homens santarrões, não, pastor. Deus não está à procura de mulheres santarronas, não. Deus, ele, aleluia, quando ele morreu na cruz, ele já sabia que nós somos falhos, irmão Josafá. Ele já sabia que nós iríamos errar em algum momento da nossa vida. Aleluia. Ele não está à procura de homem perfeito, de mulher perfeita, mas ele está à procura, irmãos, é de homens e mulheres, aleluia, que reconhece o seu pecado, aleluias, para que ele possa operar maravilhas, para que ele possa restaurar, para que ele possa avivar, para que ele possa operar. Não adianta, irmãos, eu querer, transmitir uma imagem assim, sabe aquela imagem que parece que quando passa todo mundo tem que se curvar, olha, ali vai um santarrão, ali vai um... Não, irmãos, Jesus não quer isso não, porque Ele sabe da nossa natureza, irmãos, que nós, apesar de redimidos, aleluia, glória a Deus, por ser redimidos, por ser salvos, por ser lavado, ainda nós temos uma natureza caída dentro de nós. Que nós nunca venhamos, irmãos, aleluia, esquecer disso, nós ainda temos uma natureza. Enquanto a gente estiver nesse tabernáculo terreno, enquanto a gente estiver com esse corpo carnal, ainda vai existir uma natureza corrupta dentro de nós, que a qualquer momento a gente pode pecar, aleluias, glória a Deus, mas nós temos a salvação em Cristo Jesus, que nem Paulo disse, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças dou por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. O Evangelho da Graça, irmãos, ele veio para trazer transformação para a nossa vida. Porque antes do Evangelho nós não tínhamos. A lei não salvava, a lei apontava o pecado, a lei mostrava o pecado, mas a lei não tinha poder para salvar. A lei não tinha poder para libertar. Mas Jesus, ele veio e cumpriu a lei por nós. Louvado seja Deus. Então, em Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, aleluia, que levou sobre si, aleluia, a culpa pelos nossos pecados, porque era nós que era para ter morrido ali naquela cruz, mas Jesus, ele pagou o preço por nós, aleluia, para nos libertar do poder do pecado. Nos deu o Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece, aleluia, que nos ensina, que nos aponta o caminho, aleluia, que nos guia no caminho da verdade, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5,16, andei porém em Espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne. Não cumprireis com a concupiscência da carne, louvado seja Deus. E a única maneira de transformação, irmãos, é através do arrependimento. Jesus, ele quer transformar a nossa vida, ele quer mudar a nossa vida, mas isso só pode através da transformação, pelo poder do arrependimento. Eu aqui nesta noite, irmãos, eu quero fazer uma exposição abrangente sobre o que é o arrependimento. Eu faço assim, né? Eu pego assim como uma laranja. A laranja, se você descascar ela e partir no meio e comer ela daquele inteiro, você não percebe que ali tem divisões. Tem os gomos. Eu quero
falar do arrependimento nessa noite como se fosse uma laranja que a gente descasca e tira gomo por gomo. Para a gente entender, irmãos, o processo do que é, o que é o arrependimento que gera salvação, que gera transformação, que gera mudança, que gera avivamento para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro passo, irmãos, para um verdadeiro arrependimento, que eu coloquei, é reconhecer o erro. Reconhecer. Vamos ler lá em Lucas 5,17. Reconhecer, irmãos, é cair em si. Cair em si. Lucas 5,17. (15 e 17), que 5. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome. O primeiro passo para o arrependimento verdadeiro é cair em si, reconhecer. Porque o comum do ser humano, irmãos, a gente viu lá no Éden, né, pastor? Quando Adão e Eva caiu, o que eles fizeram? Quando Deus chegou para Adão, o que Adão fez? Fez o quê, irmãos? Pôs a culpa em quem? Aí Deus foi conversar com Eva, Eva pôs a culpa em quem? Irmãos, uma coisa comum quando a pessoa erra é querer esconder o seu erro. É encobrir. Ou às vezes coisa pior ainda, irmãos, é pôr a culpa no outro. Então a primeira coisa para que haja um verdadeiro arrependimento na minha vida, irmãos, eu preciso reconhecer que a falha foi minha. O filho pródigo, enquanto ele estava vivendo no bem bom lá, ele não, sabe, esqueceu do pai, esqueceu das misericórdias do pai, esqueceu de tudo. Mas a hora que veio o dia mau na vida dele, aí chegou no momento que ele caiu em si, falou assim: por que eu estou nessa situação? Ele não pôs a culpa no pai, ele não colocou a culpa na mãe, ele não colocou a culpa no pastor, ele não colocou a culpa na irmã do círculo de oração, ele não colocou a culpa na irmã que disse alguma coisa. A gente, irmãos, tem que aprender a reconhecer quando a gente falha. É na razão, é na mente. Raciocinar, refletir. Porque Deus nos deu esse senso de reflexão, de razão. Eu errei, eu falhei. Eu estou aqui porque eu tomei uma atitude errada. Então, o primeiro passo para o verdadeiro arrependimento, reconhecer. O segundo passo, quebrantamento. Porque não adianta às vezes reconhecer o erro, mas se não descer para o coração, ficar só na mente, não vai produzir fruto de arrependimento. O reconhecer tem que descer para o coração. Tem que ter quebrantamento, tem que ter tristeza, tem que ter choro, tem que ter lamento, a lágrima tem que cair, irmãos. A lágrima tem que descer. Porque enquanto a lágrima não descer, irmãos, eu não vou enxergar aquele pecado como se fosse algo destrutivo para a minha vida. E enquanto não acontecer isso, irmãos, eu não vou deixar aquilo lá. Mas quando eu senti tristeza, eu senti lamento, eu senti na beira do abismo, se Jesus voltar hoje eu estou enrolado, eu vou perder a salvação, eu não posso mais fazer isso, aleluia. Aí vem a tristeza.
vem a tristeza. Olha o que Paulo diz, irmão, lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 7, do versículo 8 ao 10. Paulo mandou uma carta pesada para eles, irmãos, por causa do que estava acontecendo na igreja, por causa de divisões, por causa de certas coisas que estavam acontecendo, e Paulo não se agradou. Paulo mandou uma carta, irmãos, que não chegou até nós, que foi a terceira carta, mas com certeza foi uma carta que tinha um teor pesado, de cobrança, para que houvesse arrependimento. Mas Paulo ficou preocupado, porque aquela carta, irmãos, era pesada. Eu quero dizer para os irmãos, por mais pesada que seja a palavra de Deus diz: eu repreendo, eu corrijo, eu castigo aquele que eu amo. Sede, pois, zeloso e arrepende-te. 2 Coríntios 7, de 8 a 10. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 7, de 8 a 10. Ainda que vos tenho entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco de tempo. Agora, porém, me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós agora fostes prejudicados em coisa alguma. A tristeza segundo Deus opera arrependimento, porém a salvação A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, aquela carta de Paulo, irmãos, trouxe tristeza para a igreja. Por que trouxe tristeza, irmãos? Porque Paulo, ele como o fundador daquela igreja, como pastor daquela igreja, ele apertou o dedo na ferida. Irmãos, quando aperta na ferida, o que acontece? Dói, irmão. Você já viu aquele dedinho machucado? Quando você vai andando, você parece que só bate naquele lugar, no pé da mesa, no pé da cadeira, né? Parece que a lágrima quer descer. Então, o arrependimento, irmãos, ele tem que gerar o quebrantamento no nosso coração. Ele tem que gerar tristeza. Porque enquanto não gerar tristeza, irmãos, a gente vai cair no risco de sempre estar cometendo a mesma coisa todos os dias. Mas quando gera essa tristeza, que a gente, até imagina, falou assim, imagina se Jesus voltar hoje, o que seria da minha vida? Mas ela gera tristeza, mas depois ela vai gerar alegria. Ela vai gerar alegria, irmãos. Porque é desse jeito que Deus trabalha. É desse jeito que Deus trabalha. Com quebrantamento no nosso coração. Aleluia, para que nós possamos ser transformados. Para que a gente possa ser mudado. Para que a gente deixe aquelas coisinhas. Tem tantas coisinhas, irmãos, que a gente, sabe, impede Deus de trabalhar. Irmãos, para Deus não existe pecadinho nem pecadão, ou pecadão e pecadinho não, irmãos, é pecado, pronto e acabou. Então a gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus falar no nosso coração. Aleluia, e pela palavra de Deus, que é o nosso manual, aleluia, sempre está procurando, perguntando no Espírito Santo, Senhor, eu tenho alguma área que eu tenho falhado, eu tenho cometido alguma coisa, meu Deus, e deixar o Espírito falar, e quando o Espírito falar, irmãos, se quebrantar, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que haja esse quebrantamento no nosso coração, para que a nossa vida, irmãos, possa ser transformada a cada dia, a cada momento da nossa vida. Aleluia. O terceiro passo, eu vou rapidinho, já está na hora. O terceiro passo, irmãos, para o verdadeiro arrependimento, está no mesmo, aqui no capítulo 15
do livro de Lucas, o versículo 18. Lucas 15, 18. Eu me levantarei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Primeiro passo, reconhecer. Segundo passo, se quebrantar. O terceiro passo, levantar, irmão. O que é levantar? É sair de trás da moita. Que nem Adão e Eva ficou escondido, Deus chamando eles e ele escondido. Aleluia. Levantar, irmãos, fala de atitude. Eu preciso resolver essa situação hoje, agora. Não deixe o sol se colocar sobre a ira. Se você for levar uma oferta ao altar e lembrar que alguém fez alguma coisa contra ti, deixe a oferta ali no altar, vai lá e resolva, depois você vem e entrega a sua oferta. Levanta, saia, reconheça, quebrante, levante. Eu vou. Ou contra Deus, se for contra Deus, ali na mesma hora já coloca o joelho no chão, peça perdão. Se for contra alguém, se for possível, se possível, nem que você tenha que atravessar a cidade, mas vai lá e conversa tete a tete, olho no olho, não é mensagem no zap não. É olho no olho. Quarto passo. Os irmãos estão gravando? Reconhecer, quebrantar, levantar. Quarto passo. Você se levantou, você chegou na pessoa. E aí? Confessar. Irmão, eu falei isso de você, falei aquilo, falei o que não devia, eu fiz errado. Não põe a culpa dos outros, não. Fala, eu ouvi uma notícia que não era verdade, não averiguei que era verdade e acabei passando para frente. Mas eu chego aqui, eu confesso, eu falo na sua presença, relata o que aconteceu, olho no olho, tete a tete. Confessa, confessar é falar o que aconteceu. Não fica lá, blá, 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 não. Fala o que aconteceu realmente. Quinto passo. Confessar é você falar. Você falou o que aconteceu. O quinto passo, que é o mais difícil, irmãos. Porque é onde a gente precisa quebrar o orgulho, a soberba, a arrogância. Pedir perdão. Você me perdoa? Você me dá mais uma chance? Eu quero que a nossa amizade seja restaurada. Eu preciso de você. Eu preciso das suas orações. Eu quero ter uma comunhão contigo. Aleluia. É por isso, irmãos, que muitas igrejas não pregam mais isso. Não prega porque não é atrativo. Eu estou indo rápido porque a hora já deu. O sexto passo. Você reconheceu, você se quebrantou, você se levantou, tomou atitude, você chegou diante de Deus ou diante da pessoa, confessou. O quinto, você pediu perdão. E o sexto, que é todo esses aí é um elo, é uma corrente de 6 elos. Não tem nenhuma mais importante do que a outra. Mas para fechar com chave de ouro, os 5 passos. Se não acontecer o sexto, irmãos, o 5 vai ser jogado no lixo. O sexto passo é se converter. O que é se converter, irmão? Se errar, se pecar é errar o alvo, você saiu do alvo. Converter é você voltar para o prumo. Que nem você pega a estrada, né? Você errou o caminho, o que você tem que fazer para voltar para o caminho? Pegar o primeiro retorno. Então é converter. E o que é converter, irmãos? De verdade. É não fazer mais aquilo.
Porque muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que pedem perdão pelo mesmo erro milhares de vezes. E todo dia estão fazendo, praticando a mesma coisa. É sinal de que não houve conversão. Então é preciso conversar, converter. Todas as vezes que você lê a Bíblia, irmãos, tem algumas ordens imperativas na Bíblia: deixar, renunciar, abandonar, despojar. Isso são uma ordem imperativa, é para deixar aquilo lá. Jesus, ele disse para a mulher adúltera: vai o quê? Continue com a mesma vida? Não, Jesus disse: vai, mas não cometa mais esse pecado. Não cometa mais isso. Aleluia. Glória a Deus. Deus está pronto, irmãos, para nos perdoar. Deus está pronto, irmãos, para nos perdoar. E para concluir, irmãos, eu quero ler lá na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Olha o que o apóstolo João fala no versículo 1 e 2. Já estou encerrando, pastor Silas. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O apóstolo João falou assim: olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequeis. Mas se pecar, irmãos, lá no Antigo Testamento, o povo levava o sacrifício, as ofertas, uma vez por ano, o dia da expiação. Uma vez só por ano, o sumo sacerdote entrava com o sangue no Santo do Santo, para aspergir o sangue dos animais lá na arca. Imaginou, irmãos, a pessoa pecar em qualquer outro tempo, ela tem que ficar esperando um ano, para chegar o dia, para no dia da expiação levar a sua oferta, para que essa oferta fosse sacrificada. Hoje nós temos, irmãos, um grande acesso a Deus. Porque Jesus, irmãos, ele foi o nosso sacrifício. E diz que quando Jesus morreu na cruz, diz que o véu do templo se abriu de cima a baixo. O que estava acontecendo ali naquela hora? Deus estava abrindo uma porta, irmão. Hebreus 7:25 diz assim: portanto, temos um grande sumo sacerdote, que intercede por nós em todos os tempos, que vive, aleluia, intercedendo por nós. Hoje, irmãos, nós não precisamos esperar mais um ano para pedir perdão, para entrar na presença de Deus. Hoje nós temos acesso, irmãos, a todos os momentos da nossa vida, a qualquer hora da nossa vida. Quando nós sentirmos que nós falhamos, que nós pecamos contra Deus ou contra o nosso próximo, aleluia, nós não precisamos esperar mais, aleluia, entramos na presença de Deus, aonde quer que nós estejamos, irmãos, aonde nós estivermos, aleluia, nós temos uma porta aberta, aleluia, para entrar, aleluia, para adquirir o nosso perdão, aleluia, para que nós, irmãos, possamos continuar a usufruir das bênçãos de Deus. Que nós não venhamos instigar o Espírito Santo, que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo com a nossa vida, com certas atitudes. Que nem eu disse, Deus não está procurando homens santos, santíssimos, mulheres santas. Não, Deus está procurando homens e mulheres que se arrependam, para que Ele possa perdoar, para que Ele possa restaurar, para que Ele possa santificar e para que Ele possa usar com poder na terra. Amém, irmãos? Irmãos, quem pecou mais, Davi ou Saul? Davi, irmãos. Só que Saul, ele não era um homem que se quebrantava, não era um homem que pedia perdão. Mas Davi, todas as vezes que ele pecava,
Ele reconhecia o seu erro, a sua falha, e ele procurava o perdão, e Deus perdoava e abençoava. Tem alguém aqui melhor do que Davi? Então nós necessitamos, irmãos, todos os dias das misericórdias de Deus, aleluia. Assim, quando você pecar, quando eu pecar, todos nós aqui pecarmos, irmão, aleluia, nós temos uma porta aberta no céu, aleluia, para que Deus venha nos perdoar, para que Deus venha nos abençoar e continuar nos usando com poder nesta terra, amém, irmãos? Fique com essa palavra, grave esses 6 passos, irmãos, que você vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, agradeço, pastor Silas. Graças a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom ver vocês aqui. Alguns dos nossos irmãos estão ali em casa. Hoje senti a falta de muita gente ali. Só tem um pouquinho de irmãos acompanhando lá em casa. Que eles possam se arrepender de não ouvir a palavra. Deus abençoe, irmão Flávio, pela ministração da palavra. Tempo corretíssimo, em cima do tempo previsto aqui, que foi dado a ele. Deus abençoe e que o Senhor continue te abençoando, te usando. Irmão Flávio já deu para a gente perceber que é um amante da palavra, prega a palavra, e isso é muito bom. Oi? Tem a senha, é isso mesmo. Arrependimento. Irmãos, enquanto ele estava pregando, a gente vai também pensando a respeito do tema. Você sabia que Deus fica feliz quando um homem se arrepende? Quando você aceitou Jesus, o céu se alegrou. Jesus falou isso. Lá em Lucas, no capítulo 15, dos versículos 1 até o 10, contou a parábola das 100 ovelhas. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 no deserto e não vai atrás daquela perdida? E tendo encontrado, volta para casa alegre, e chama os vizinhos e chama os amigos e diz assim: alegrem-se comigo, porque eu achei a ovelha perdida. Aleluia. E Jesus conclui: desta forma haverá mais alegria no céu por uma alma, por um homem que se arrepende, do que 99 justos. Quem se arrepende alegra o coração de Deus, irmão. Aleluia! Coisa boa! Irmãos, e por que é importante nós estarmos nos lembrando disso? Porque não existe alguém que não peque. Romanos, Paulo diz assim: não existe um justo sequer, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus falou assim: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Então, o arrependimento faz parte da nossa jornada cristã, não somente no dia em que você aceita Jesus como teu Salvador, mas em todo o tempo em que nós estivermos aqui, nós precisamos ser capazes de nos arrepender, porque nós sempre cometemos falhas, erros, faltas, e arrepender-se é exatamente isso: sentir tristeza por algum ato falho, por alguma falha que nós cometemos. Então, irmão, nós sempre vamos cometer alguns erros. O irmão Flávio terminou muito bem quando falou sobre Davi. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi não era o homem segundo o coração de Deus porque ele não pecava. Muito pelo contrário, Davi era o homem segundo o coração de Deus porque ele pecava, mas imediatamente se arrependia do seu pecado e clamava a Deus e dizia: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando a igreja se arrepende, Deus se alegra e abençoa os seus filhos. Então, que todos nós possamos nos lembrar desta palavra. Se você pecar, se você errar, não fica no canto, atirado, achando que você não tem mais jeito para você, e que você não vai mais para a igreja, e que o resultado é fugir dos irmãos. Não, o caminho é reconhecer o erro e se arrepender. E a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E só confessa quem se arrepende. O irmão já pregou, deixa eu parar de falar, vamos nos levantar e orar e agradecer a Deus. Aleluia.
Deus é maravilhoso. Nós precisamos e necessitamos de ouvir a palavra de Deus para que a gente não seja enganado, não seja engodado. Então, errou? Nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. Então, que esta palavra fique aí nos vossos corações. E se você encontrar alguém enfraquecido aí nesta pandemia, errou, deslizou, lembra desta mensagem e diz assim: arrepende-se. Ah, não, irmão, eu errei. Você tem uma oportunidade de alegrar Deus, irmão. Ah, é? Como? Se arrependendo. Se você se arrepender, Deus vai se alegrar do teu arrependimento. Viu? Você tem palavra de Deus. Crente precisa ter palavra para animar aqueles que estão desanimados. Então, guarde cada palavra. Deus abençoe os nossos irmãos que lá de casa acompanharam também o ensinamento. Que Deus dê uma noite de paz a todos vocês, meus irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar então. Não se esqueçam da nossa escola bíblica, como bem disse irmão Eliel, e o nosso culto à noite, conforme nós já estamos acostumados. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus, bendito e maravilhoso, nós te agradecemos, meu Senhor, mais uma vez, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor, segundo as tuas muitas misericórdias, tem nos concedido. Aqui estamos, ó Deus querido, após termos ouvido a tua palavra. Senhor, eu te suplico, nos ajuda, Senhor, a ter humildade para reconhecer os nossos erros. Nos ajuda, meu Senhor Deus, a levantar os nossos olhos para ti. Pai querido, tua palavra diz no livro dos Salmos 49, quem é que pode reconhecer os próprios erros? Por isso, Senhor, eu me coloco e nos coloco toda a tua igreja diante do Senhor. Dai-nos capacidade para reconhecer os nossos próprios erros, para que haja arrependimento, assim como Pedro se arrependeu e alcançou misericórdia, ao contrário de Judas, que sentiu remorso e encontrou a morte. Meu Deus, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, que o teu Espírito Santo nos socorra quando nós cometermos falhas. Papai, assim eu oro pela tua igreja e desde já te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e todos juntos vamos dizer amém. Bom descanso para todos vocês, no nome de Jesus.